Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Nós vamos começar mais uma live. Meu nome é professora Dione, sou da Universidade Federal do Paraná e, junto com alguns outros professores, técnicos e estudantes de graduação e também de pós-graduação, faço parte do projeto Convida. Neste projeto, nós trabalhamos aspectos de saúde mental e, dentro desses aspectos de saúde mental, procuramos acolher a comunidade interna e externa da Universidade Federal do Paraná para as questões que nos tocam nesse momento em que estamos com um distanciamento físico. Portanto, esperamos, a partir desse projeto, acolher demandas, orientar e poder desenvolver práticas de saúde mental, sejam elas online, sejam elas através de processos educativos, como vimos fazendo nessas estratégias de live, né? Também neste momento, e nós vamos trabalhar eu e Kátia. Kátia é psicóloga. Ficaremos com vocês no período de agora, 2h30 até 3h30 da tarde, tratando temas que falam sobre as questões que envolvem as pessoas idosas, especialmente no que diz respeito a aspectos que podem envolver violência, né? Então, Kátia, seja muito bem-vinda. Nós vamos Oi, ficar boa agora tarde, com obrigada. eles, então, né? Agora, de Uhum. 2h30 até 3h30, trabalhando esses aspectos que dizem respeito à saúde mental, em especial idosos e o risco que, por conta, inclusive, do afastamento físico, eles estão submetidos, que é o risco da violência. Um triste tema, mas que nós precisamos abordar até como uma estratégia de cuidado deles, né? Seja bem-vinda, Kátia. Obrigada, Dione. É um prazer estar aqui com você hoje, conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, né? Não Uhum, só porque a gente está num mês de conscientização, né, da uhum, violência contra o idoso, mas por estarmos numa pandemia, né? Eu acho que esse momento convidou a gente a pensar qual é o lugar social que a gente dá para o idoso, o lugar dele na família. uhum, Eu acho que é um bate-papo muito importante nesse sentido também. uhum. Kátia, sabe por onde eu queria começar? Já que você trouxe, né, essa situação de que nós estamos no mês em que nós marcamos a defesa, várias defesas, né? Nós marcamos a defesa das crianças no dia em que a gente faz a discussão da conscientização contra o trabalho infantil. Nós marcamos também a defesa do idoso, como no dia 15 de julho, que é um dia mundial Uhum. para que a gente possa fazer discussões, acenar para a sociedade, pensar estratégias e cuidados para esse grupo social. E eu queria destacar, né, Kátia, que no meu entendimento há muitas coisas para a gente fazer em relação à proteção dos idosos, em especial as violências, né? Que eu vou até chamar de as violências, porque existe a violência física, existe a violência psicológica, existe a violência econômica, né? Onde algumas pessoas às vezes se apropriam da sua Uhum. aposentadoria. Mas eu queria dizer de uma violência que me toca muito, né? Que é a violência das políticas públicas. E eu queria Uhum. lembrar que nós temos uma Constituição, a Constituição de 88, uma Constituição marcada por garantias sociais, por direitos sociais, que até ela recebeu um apelido, né, de Constituição Cidadã. E essa Uhum. Constituição, ela garante a aposentadoria. No entanto, nós temos um grupo de mulheres, e aí especialmente eu queria fazer esse recorte para as mulheres. Nós somos uma sociedade que é marcada pela diferença de gênero
e é marcada pelas diferenças entre homens e mulheres, e nós temos um grande número de mulheres que nunca se aposentará. E isso, para mim, é uma grande preocupação, né? Porque nós estamos lidando com muitas pessoas que vão chegar numa idade onde não tem mais capacidade do trabalho e elas não terão aposentadoria, porque elas não contribuíram. E a nossa sociedade não valorizou o trabalho da mulher, porque ela foi dona de casa, ela educou os filhos, ela cuidou da casa, ela Uhum, cuidou dos filhos, né? Enfim, ela foi professora, enfermeira, médica, psicóloga, né? Foi tudo ao mesmo tempo, mas ela não vai se aposentar. E algumas dessas mulheres que não vão se aposentar casaram e podem ter um acesso à pensão. Mas nós temos um grupo uhum, de mulheres que não casou, que não tem pensão e que não vai se aposentar. Então, eu queria marcar, né? Porque parece tão distante, às vezes a gente escuta a violência física, a violência econômica, a sim, violência, mas existe uma violência que é da própria política pública. E na medida em que a gente transformar os nossos idosos, né, uhum, essas pessoas em atores sociais, quando eles forem também brigar por seus direitos no sentido de que eles sabem o que eles podem, as suas potências, nós vamos conseguir talvez ampliar isso, né? Queria começar um pouquinho essa discussão pensando, né? Se os nossos idosos estão protegidos ou não a partir das políticas públicas. uhum. Eu concordo, Johnny. Eu acho que essa reflexão ela é pouco discutida, porque de fato, quando a gente pensa em violência contra idoso, a gente vai pensar na agressão Aham, daquele idoso que é dependente, que necessita de cuidado. Mas existe essa violência a nível macro, né? Tem níveis, o nível macro, médio e individual. Então, o uhum, macro vai se referir ao social, né? isso. Tanto os discursos sociais, tanto as questões legais mesmo, né? Uhum, Então, essa questão da aposentadoria ela é algo que fere a todos, né? O cálculo de que se tem, né, de que não vai ter aposentadoria para todos, uhum, né? É algo que a gente precisa questionar quanto cidadão, né? uhum, De fato, era algo calculado, é desvio público, porque é uma violência, né? uhum, A partir do momento de que se tem uma certa garantia por via dos impostos e tudo mais, quando essa aposentadoria ela não é oferecida, é uma violência também, uhum, né? E quando tem algumas discussões também que pensam em adiar um pouco a data da aposentadoria, não vai ser 60, vai ser 65 ou mais para frente. É uma coisa que eu me pergunto também se por quê, né? Porque assim, são todos que vão conseguir trabalhar até os 65, até os uhum, 70. uhum, O tipo de trabalho que essa pessoa exerceu, muitas vezes não é uhum, possível continuar por uma uhum, questão de desgaste físico, uhum, psicológico, né? uhum, Trabalhei no hospital do idoso e muitos idosos vinham, a partir de um adoecimento, pensar a questão da aposentadoria, no uhum, sentido de que o corpo vinha dando notícias de que não dava mais para trabalhar. uhum, uhum, E como isso é importante pensar, né, desde muito cedo, uhum. as possibilidades de pensar a aposentadoria, né, como um direito Isso. e as condições de trabalho também. Uhum. E sabe, Kátia, eu estava aqui, enquanto a gente está conversando, uma das pessoas que está nos assistindo já trouxe essa, né, essa questão. Quer dizer, é uma pessoa que está aqui conosco e já identificou que ela está nessa condição. Ela é uma pessoa que não vai se aposentar, né? Então, embora nós vamos explorar os outros aspectos da violência contra o idoso, eu queria deixar esse ponto marcado, enquanto sociedade, o quanto a gente precisa fazer algumas reflexões que às vezes passam despercebido.
né? Parece que é só assim, as mulheres agora não vão mais se aposentar aos 60, vão se aposentar aos 65. Mas elas vão se aposentar. Nós estamos numa faixa em que a nossa população está envelhecendo, ela está vivendo mais, então nós Uhum. precisamos fazer um reajuste nessas faixas e a gente esquece de observar alguns grupos sociais, né? E eu Uhum. queria só deixar esse destaque o quanto nós precisamos, sempre que tratarmos de políticas públicas, pensarmos a questão dos mais vulneráveis. E nós temos um grupo de pessoas, em especial de mulheres, numa sociedade que faz muita diferença de papel feminino e masculino, de homens e mulheres, e que Uhum. não vai se aposentar. E aí queria lembrar, né, porque às vezes a gente escuta tudo bem, ela não vai se aposentar, mas ela vai ter o benefício da prestação continuada. Ok, Uhum. só que benefício, o nome já disse, é benefício. Ela vai Uhum. receber, mas ela não tem uma garantia, né? Aliás, como qualquer pessoa idosa, como as pessoas que têm deficiência, né? Essas pessoas também têm esse direito a benefício da prestação continuada. Mas vamos lembrar que está dentro de uma conta que vai implicar com quem mora, qual que é a renda dessa família, ver se ela entra nesse percentual de renda que permite a inclusão do benefício da prestação continuada, e benefício Uhum. não é garantia, pode cair em algum momento, né? Então, eu queria Sim. iniciar essa discussão para que a gente pudesse pensar a partir daí as outras violências, mas não esquecer Uhum. que existe uma violência que é violência própria do Estado, ou seja, Uhum. né, é uma violência que implica num sofrimento que vai para além de uma relação de família. É uma construção de sociedade. Que sociedade é essa que nós queremos? E se nós queremos a proteção dos idosos, isso implica em pensarmos políticas públicas que deem contingência a isso, né? E aí, Kátia, eu queria que a gente começasse também agora, né, pontuar um pouquinho sobre as violências, como é que você tem visto, mesmo as violências físicas, como é que você tem visto os nossos idosos que estão em família ou que estão em outros espaços, né, às vezes nem em família, em espaços até mais isolados, e às Uhum. vezes muito submetidos aos maus tratos, né? Como é que você tem visto isso, Kátia? Uhum. Então, Johnny, a gente sabe que grande parte da violência ela acontece em casa, né? A violência contra idoso ela é intrafamiliar, grande Uhum, parte, né? Pelo menos que se tem de notificação, né? Que uhum, acho que é outro ponto que a gente pode abordar também. Mas, bom, com a quarentena, opa, com a quarentena a gente sabe que fica muito mais delicado, né? Essa questão de ter uma violência que é silenciada, né? Que fica dificultoso das pessoas notificarem, buscarem ajuda. Isso porque também, Johnny, grande parte da notificação ela também acontece por terceiros. Então, uhum, profissionais de saúde que vão perceber uma mudança na relação, ou até mesmo identificar a violência física. Então, quando o idoso não sai, quando não tem alguém externo dessa relação para identificar a violência, é algo que fica muito mais silenciado, uhum, né? Então, acho que é um momento de conscientização, e acho que a nossa live é muito importante por conta disso também, né? De uhum. prevenção, de conscientização de que existe, né? Então, Pode falar, que depois você me lembrou um aspecto fundamental que eu não quero perder, quero falar depois. tá. Pode falar, Então, Kátia. a gente pensar que todos nós somos responsáveis, né, como cidadãos, né? Os vizinhos, né, a comunidade, ela é muito importante para estar atento sobre essas questões de violência. Uhum. Então, talvez você não tenha um familiar idoso que possa estar vivenciando isso, mas um vizinho, alguém próximo, né? Uhum. E Kátia, sabe o que eu queria lembrar, né? Porque
de novo, nesse momento em que a gente diminui o contato com as pessoas e a gente não frequenta os mesmos espaços que frequentávamos antes, por exemplo, a gente tinha para o idoso alguns espaços de muito cuidado, como a unidade de saúde, e temos ainda, né? A unidade de saúde continua atendendo o diabético, continua atendendo o hipertenso, mas a gente sempre sabe que o idoso tem mais risco à sua saúde. Alguns dos nossos idosos que são diabéticos, que são hipertensos, também são cuidados por pessoas que também têm acima de 60, às vezes 70 anos. Você vai encontrar um idoso de 90 sendo cuidado por um idoso de 70. E às vezes, numa Uhum, condição de vulnerabilidade ou de risco de saúde, que teme ir para a unidade de saúde, né? Então, o espaço da unidade de saúde, que também era um espaço de poder notificar, de perceber o idoso que está em descuido, essa visita domiciliar que era mais frequente, esse encontro, ele acaba sendo distanciado. E por conta uhum, disso, o que você apontou da rede social, vizinho, condomínio, ah, pessoas que às vezes têm contato porque são amigos de igreja, se encontram até por rede social, né? Por essas outras possibilidades de encontro, são fundamentais para poderem fazer a denúncia, né? E aí eu queria uhum. lembrar, porque a gente estava assistindo aqui, eu vi que algumas pessoas que entraram são pessoas da pastoral. Então a gente tem Ah, que pessoas da bacana. pastoral de idoso que estão aqui conosco nesse Uhum, momento, nos assistindo, nos acompanhando e falar um pouquinho dessa riqueza, né? Que é uhum, trabalhar com organizações não governamentais, quer dizer, que é um recurso da sociedade, é um compromisso dessa nossa sociedade, para que tenhamos formas de cuidar de pessoas que já nos cuidaram, né? Que já uhum, fizeram uma construção e que agora são pessoas que precisam ser apoiadas. E lembrar que com esse momento também de afastamento, até ações governamentais como não governamentais, como da própria pastoral, ficam diminuídas no encontro da visita domiciliar, né? Então, a gente precisa, por conta disso, ficar cada vez mais atento quando a gente percebe que aquele idoso que a gente antes via, que escutava, que parecia saber da uhum. existência dele na rua da gente, no condomínio da gente, Sim, quando ele não aparece, algum sinal de alerta tem que nos levantar, né? uhum. Isso é uma questão bastante cultural também, né, Johnny? Da gente saber sobre os nossos vizinhos, estar a par das necessidades, né? Eu sei que em Portugal tem uma política de conhecer os vizinhos que estão idosos, né? No sentido de ajuda, de contato mútuo, né? Uhum. Eu acho que no Brasil ainda estamos caminhando a passos curtos com relação a isso, mas eu acho que a pandemia vem convidar a gente a pensar, né? Uhum. Tem algumas iniciativas aqui mesmo, né? Uhum. Durante a pandemia de ir ao mercado para o idoso, de pensar estratégias de incluir ele para pensar sobre a pandemia, de Uhum. trazer ele para a conversa, né? Sim. Então, talvez a gente escutar isso que a pandemia pode nos ensinar pode ser importante também. Uhum. Mas acho que também é importante da sua fala, né, Johnny, pensar que o meio social ela é uma rede de apoio, Sim. Uhum. né? Os espaços sociais, então, quando a gente pensa os centros de convivência, o papel na prevenção e identificação da violência, né? Uhum. E pensar que toda essa política pública que envolve idoso, e que a gente trouxe aqui, especialmente a questão da própria aposentadoria, para que ele tenha autonomia no seu gasto, na sua Uhum. condição de se manter, lembrar que para o idoso ela perpassa muito as outras políticas, seja a política da saúde, a política do esporte, né? Afinal, quando a gente tem alguns lugares de convivência,
onde ele pode fazer atividade física, isso é uma garantia da sua saúde emocional. É uma Hum, garantia de que ele está numa rede, que ele está encontrando alguém, que ele está saindo, que ele vai ver outras pessoas e que ele vai deixar de ser invisível. Né? Para a gente, o grande desafio é dar visibilidade para essa população idosa, é fazer com que ela possa ser construtora do seu caminho, né? Ela não fique submetida a outros e não seja uhum, consultada naquilo que é melhor para si, né? Então, desde sim. unidade de saúde, enfim. E aí, né, eu queria pontuar como você tem visto isso, do idoso, como que ele vai pedir ajuda, né, Kátia? Se quem poderia ajudar, talvez seja esse que o submeta à violência dentro de casa, que é essas questões que envolvem, por exemplo, o cuidador família, que é um agressor. É bastante complicado pensar, né, Johnny? Primeiro, para reconhecer essa violência, Ai, né? se você puder Tem falar um alguns pouquinho para a impactos, gente, acho legal isso, Kátia. tá bom, você complementa, então. No sentido de que, como você está numa relação de confiança, né, com o seu familiar, muitas vezes existe até a necessidade de cuidado do outro, quando a gente pensa num idoso que é dependente, né, tem algum adoecimento, alguma limitação nesse sentido. Então, às vezes, tem uma certa posição de poder daquele que abusa, né, que tem um certo tipo de violência. Então, muitas vezes o idoso fica numa posição de delicada, né, de reconhecer que isso se trata de uma violência. Uhum, Isso também a gente tem que ressaltar que a gente precisa escutar desse idoso se de fato é uma violência ou não, né? certo. Como é que ele enxerga essa situação? Uhum, Porque às vezes a gente de fora pode estar enxergando uma coisa, mas de fato é outra, né? uhum, Eu acho que com uma recomendação mesmo, se você acredita que seja uma violência, né, se aproximar dessa realidade, né? Se aproximar de que relação é essa, qual que é a posição do idoso frente a isso, uhum, mas também pensar nos sinais uhum, que tem em determinadas violências, né? Então, o idoso que fica desconfortável na presença do agressor, uhum, que fica mais recluso, se tem algum tipo de marca ou não, uhum, mas se ele tem algum tipo de alteração de comportamento, se antes ele era mais ativo, ficou mais recluso em casa, uhum, tem alguns sinais, né? uhum. Mas a recomendação também é que exista a notificação, né? Pelo via de Disque ou por uma denúncia na promotoria do idoso. Uhum. Então, porque a partir daí vai ter uma investigação, né, por meio dos órgãos públicos. Mas é importante que você também se aproxime para ver um pouco mais de perto do que se trata, se possível, né? Uhum, Eu lembro muito de ter participado de uma comissão do direito do idoso, da promotoria do idoso, e teve uma denúncia de uma vizinha que escutava o idoso gritando, né, uhum, várias vezes durante o uhum, dia, uhum. e o que se tratava de fato era que o idoso tinha Alzheimer e Certo. durante o banho ele gritava. Né? Então, Uhum. talvez conhecer que realidade é essa poderia compreender melhor, atuar melhor nessa situação. Ah, Mas bem tem que legal. Eu notificar. fiquei me lembrando também um caso que eu também me envolvi no cuidado, que era exatamente isso. A gente tinha uma idosa que era uma pessoa com Alzheimer bastante evoluído. E que é, mesmo ela tendo cuidadores, os cuidadores Uhum, treinados, uma família acolhedora, super acolhedora, uma família que nos chamava, inclusive, para vê-la, que nos pontuava quando ela uhum, diminuía a sua urina, né? Quando ela tinha alguma alteração física, ou quando percebia que ela tinha febre. E era super cuidadosa essa família. Mas quando a gente chegava, a gente tinha muito
a gente fica muito assustado, porque Uhum. era um prédio, então quando a gente entrava já tinha berros no elevador. E na verdade era a confusão dela. Claro que a nossa Uhum. visita identificou e que era uma confusão Uhum. mental, que não era um descuido, que não era um maus trato, né? Mas isso acho que não exime de que, na dúvida, a gente faça a notificação, porque, como Isso, toda exatamente. notificação, ela é para você suspeitar. Então, você suspeita que há algo e você notifica. E a investigação é Uhum. que vai dizer é ou não é. E na investigação, a gente vai e descarta, mas a gente precisa Uhum. fazer essa notificação, né? Portanto, como você lembrou, acho que a gente já tem que ressaltar, todo mundo tem que ter o número 100, né? Em casa. O número 100, ele acolhe denúncias gerais. Tanto a denúncia do idoso, a da criança, da mulher, né? E para a gente também dá para a gente fazer essas denúncias, se for aqui em Curitiba, até pelo 156, que a gente pode Uhum. acionar, né? E a gente também, na medida do possível, agora que a gente vai voltar, né? E eu espero que a gente volte em breve, né? Que nós estejamos Uhum. também fora da pandemia, que a gente acione os recursos do Centro de Atenção Psicossocial, porque às vezes é um idoso que tem sofrimento mental e que também está acompanhado no CAPS, ou é um idoso que está Uhum. acompanhado pelo CRAS, pelo Centro de Referência e Assistência Social, né, que é um outro equipamento da Uhum. assistência social. É um idoso que está acompanhado pela unidade de saúde, que está no programa de hipertenso, do diabético. É um idoso que está vinculado à igreja, portanto, ele está vinculado à pastoral do idoso, algum outro grupo de convivência, de arte, Uhum. daquele espaço religioso, né? Então, todos esses são espaços que formam essa rede de cuidado e que a gente pode mantê-lo sob alguma atenção, que a gente pode mantê-lo sob vigilância, né? Uma vigilância do cuidado, né? E Uhum. Kátia, você podia falar para a gente um pouquinho também, né, dessa tua experiência de quando você trabalhou num hospital, que era um hospital que atendia especialmente essa população, para que as pessoas que estejam nos assistindo possam pensar de que forma que elas podem atentar quando elas estiverem, por exemplo, na frente de um idoso que pode ser até um idoso com sofrimento mental. E aí Uhum. ele pode trazer um discurso, né? Ou pode trazer uma forma de comportamento que nós vamos precisar olhar mais atentamente, porque nós não podemos culpabilizar a família antes de que a gente entenda Uhum. melhor essa situação, né? Exatamente. Eu tenho um caso para citar, então, mas para ficar ilustrativo, né? Eu tenho o costume de atender primeiro o idoso, mesmo sendo no âmbito hospitalar e tudo mais. E essa idosa me trouxe, em especial, que estava sendo presa em casa, que não, a filha não deixava ela sair, Uhum, e chorando bastante, né, com sofrimento, isso a gente não pode negar, né? E atendendo separadamente a filha, para entender o contexto, ela me trouxe de que ela sempre quis fugir de casa, se colocando em risco, com uhum, comportamentos inadequados, e que a maneira que ela teve de proteger a mãe foi nesse sentido de não deixar ela sair sozinha, o que fazia ela se sentir presa, né? uhum, Não que de fato ela estava restringida de sair de casa. uhum, Então, é importante pensar do ponto de vista do idoso, a questão de violência, e ampliar com a família, né? Pensar qual a estratégia que a família tem usando e por quê, né? De onde que vem é, essa proteção excessiva ou né, desde quando que o idoso se sente com seus direitos violados. uhum, E, de fato, essa idosa tinha né, uma alteração psiquiátrica que a família não tinha levado para nenhum serviço médico anterior, uhum, então tinha até um desconhecimento por parte da família de que era possível tratar por outras vias, né? uhum, uhum, Então, quanto mais a gente
ampliar a questão, conscientizar e acolher é importante, porque assim, muita da violência a gente se depara de que o cuidador precisa de cuidado, Ai, super legal. Super legal. né? A gente não pode culpar o cuidador por certas violências, entender de que história vem essa relação Uhum, deles, né? De como que é a percepção de todos sobre esse contexto. uhum, uhum. Nossa, eu acho assim, você tocou num aspecto fundamental, né? Porque como é que alguém que não está cuidado vai conseguir cuidar do outro, né? Se eu não Uhum, me sinto apoiada, se eu não me sinto é, preservada na minha condição mental, como é que eu vou cuidar da condição do outro, né? E aí eu exatamente. fico pensando, a gente tem vivido um momento em que nós mudamos um pouco a nossa pirâmide etária, né? Nós temos agora uma Uhum, base de pirâmide menorzinha, porque tem menos crianças nascendo, e a gente está virando uma esfera, porque está aumentando a população, de outras faixas etárias. E aí, né, Kátia, a gente vê algumas escolas que estão fechando, né? Nós estamos vivendo esse fenômeno nesse momento. Em alguns lugares, nós estamos vivendo, inclusive aqui em Curitiba, algumas escolas que fecharam. Dizem que é para reforma, que depois elas vão reabrir, assim a gente espera. Mas pode ser que a gente tenha escolas fechando, porque nós temos um número menor de crianças. E eu fico pensando se essas escolas deveriam fechar ou simplesmente mudar, né? Porque elas poderiam ser espaço de acolhimento dessa população idosa. Porque, nesse sentido, esse cuidador familiar que às vezes trabalha e que às vezes mantém esse idoso dentro de casa, não na melhor condição, porque ele está sozinho, né? Ele poderia ter um espaço de convivência dessas pessoas, né? Quer dizer, de novo a gente aponta que trabalhar a violência contra o idoso não é somente a gente pensar nessas violências tradicionais, seja a violência sim. física, tá, mas também a gente pensar nas violências estruturais, nessas violências que não contemplam, por exemplo, uma garantia de direitos para essa pessoa. E se a gente tivesse escolas que não tem mais criança, mas a nossa população envelhece, e essas escolas Uhum, pudessem acolher esses nossos idosos, né? Que salto a gente sim. daria, inclusive, para cuidar do cuidador? Uhum. E, Johnny, a gente não tem nenhuma política pública para o cuidador. Pois é, pois Nenhum é. auxílio, nenhum apoio, né? A Brás faz um trabalho muito importante, né? A Associação Brasileira de Alzheimer Uhum, mensalmente faz uma reunião com os familiares, né? Um uhum. espaço de acolhimento, de troca de informação. Mas eu acho que é uma iniciativa muito importante, mas muito pouco, né? Sim. Uma entre, poderia ter várias. Uhum, Então, aí eu acho que é outro tipo de violência que a gente pensa a nível mais, a nível de Estado, né? uhum. Essa violência de Estado, essa violência institucional, né? Assim, de não haver o espaço institucional para o cuidado dessa população. E nossa, muito legal mesmo que você trouxe, porque eu fico pensando também, né, Kátia, que a Abras Sim, pode fazer isso, mas a Abras ela não é uma política pública, né? sim, A sim. Abras é um organismo social que faz um belo trabalho, como outros fazem, como a Pastoral do Idoso faz, mas a gente precisava garantir isso numa perspectiva de política pública, porque daí Uhum, nós temos um orçamento para isso, nós temos um compromisso do gestor que passa a ser uma sim. política de Estado e não de governo. Uhum, Porque eventualmente a exato. gente tem um prefeito, sei lá, um governador, uma pessoa que é mais atenta a essa população e faz algum cuidado para esse grupo. Mas quando ele vai embora essa política, né? E aí a gente Uhum, novamente falha porque não tem política de Estado, né? Então, uhum, ter uma política de Estado que também olhe para o cuidador é fundamental nesse momento em que tantas pessoas estão em casa, né? Que estão com uma série de dificuldades econômicas e aí uhum, começam a ver no idoso um peso.
e não conseguem mais considerá-lo como uma pessoa que tem um sentido naquela família, porque ele é alguém que adoece, ele é alguém que não pode contribuir da mesma forma que os outros, e ele não pode ficar nessa condição, ele fica cada vez mais vulnerável, né? E se a gente tem uma Uhum. política pública que engloba, inclusive, o cuidador, a gente tem um salto, a gente passa a ter um olhar mais detalhado para ele, né? E agora a gente está tendo um momento que o cuidador também está mais sozinho, né? Uhum. Sem apoio, sem terceiros que vão ajudar ele no cuidado. Então tá um cuidado intensificado nesse sentido também, né? Sim. Eu queria até fazer um convite, já vou deixar aqui, adiantando, né? Porque como a gente tem 1 hora de conversa, a gente ainda tem mais tempo de conversa, mas eu queria lembrar o Tá. seguinte, que um dos projetos que a gente tem aqui na universidade, talvez você também tenha algum, depois queira falar, mas nós temos um aqui, Kátia, que chama Luta e Prevenção do Suicídio. É um dos projetos que eu e a professora Virgínia cuidamos. E aí, nesse nosso projeto, nós temos, nesse momento de afastamento físico, uma proposta de acolher as pessoas também por telefone, né? Por WhatsApp. Uhum. Então, eu queria já deixar para quem está nos assistindo, estou vendo que tem gente que está vindo aqui de Maceió, de outros lugares que está nos vendo também, né? Que também a gente abre para outros lugares, não só aqui em Curitiba, no Paraná, Uhum. podem nos acessar, que essas pessoas nos mandem um e-mail. O nosso e-mail é prevenção do suicídio, sem o tio, sem o cedilha, né? Então fica prevencão do suicídio, arroba ufpr.br. E nesse e-mail, as pessoas podem dizer se elas estão em isolamento, se elas gostariam de um contato telefônico, se elas querem conversar com alguém. E daí o nosso grupo de bolsistas pode se organizar e ligar, fazer um contato com elas, né? Eu fiquei impressionada, tempos atrás, Kátia, porque eu tive contato com uma senhora que tem em torno de uns 80 anos. Os dois filhos dela estão fora daqui, então ela está sozinha. E ela, por ter 80 anos e não ser viúva, né? Ela está Uhum. em casa desde o dia 16 de março. Os filhos não deixam ela sair porque ficam temerosos, ela já tem uma condição de saúde mais delicada, e aí ela só tem contato com pessoas por tela, pela televisão, então não é pessoa, é com imagem, e ela não vê ninguém. Então ela está ali sozinha. E aí aconteceu que eu liguei para ela por um outro motivo e foi encantador assim. A alegria dela de escutar uma voz falando com ela, né? E não só a televisão que fala para as paredes, né? Sim. Então eu queria deixar Ele isso. escuta, né, Johnny? Eu queria deixar o nosso projeto, o e-mail, para que as pessoas possam ligar, né? E aí, ligar para conversar. Inclusive, né, a gente estava falando do cuidador. Às vezes, quem quer conversar conosco é o cuidador. Ele também está Uhum. cansado, ele também quer falar o que ele está sentindo, né? Então a gente se disponibiliza a escutar essas pessoas que nesse momento se sentem isoladas, se sentem frágeis e que isso tem uma implicação na sua saúde mental. Então, que elas possam fazer esse contato com o nosso projeto através do e-mail, para que nós possamos ofertar esse contato via WhatsApp, essa forma de cuidar e de aproximar. Você ia falar, Kátia? Só pontuar, muito importante essa iniciativa, né, Johnny, de colocar vínculos de um terceiro, né, nessa relação de cuidado também, Uhum, né, Johnny? uhum, Mas de chamar para a vida, né? Como muitos idosos também estão sozinhos em casa, né? uhum.
o vínculo ele pode, mesmo que distante, né, mas o vínculo afetivo ele pode ser muito possível por Uhum, meio das mídias sociais, né, uhum, por meio do telefone, uhum, escutar como é que tá para essa pessoa, tanto ser grupo de risco, quanto estar vivendo esse uhum, contexto de pandemia, né, uhum, quanto é importante chamar para a vida mesmo, né. uhum, uhum. E esses dias, né, eu estava assistindo um programa e estava percebendo que muitas pessoas que estão nessa condição de cuidadoras, elas também estão muito segregadas, porque por ser um cuidador idoso, cuidando de outro idoso, os dois estão sem sair, né? Então os dois estão em casa. E como a gente precisa que essas pessoas recebam visita, né? Que eu vou chamar aqui de uma visita virtual, que seja esse Uhum, contato telefônico, inclusive da família, né? sim. O cuidador não pode pesar só para ele E é o precisa mais comum, partilhar. né, Johnny? O mais comum é que também o cuidador seja uma mulher cada vez mais idosa, né? Então, às vezes você vê uma família até grande e para quem vai ficar a maior responsabilidade é para a mulher, e, enfim, por questão cultural, por até, enfim, preconceito, né? Então a Uhum, gente vai ter essas organizações. uhum, Eu tive a uhum. experiência, Johnny, de fazer um estágio na promotoria do idoso. Ah, que legal. E lá tem umas atividades de política de justiça restaurativa, né, Uhum, que vai fazer a família circular a palavra sobre as relações, responsabilizar sobre o cuidado, nada impositivo, né, mas pensar que esse filho que já foi cuidado por esse idoso, ele também tende a contribuir, né? uhum, Se a gente for pensar uhum, do ponto de vista da lei, de novo, né, como a gente está trazendo aqui, a Constituição fala que a responsabilidade de cuidado ela é da família, sociedade e Estado. uhum, Então, poder fazer circular, né, as responsabilidades e, e retomar os vínculos, né, poder ressignificar dentro do possível também, né, Johnny, uhum, e para poder ter um melhor cuidado e evitar a violência, né? uhum, uhum. Sabe, a gente está conversando, Kátia, e tem algumas pessoas trazendo algumas perguntas, né? Que eu queria ver, até discutir um pouquinho, né? Tem uma pergunta aqui que eu acho super interessante, que é assim: como garantir a autonomia dessa população, né? Da população idosa em meio à vulnerabilidade que essa faixa etária já carrega? Uau, né? Isso é um grande desafio, porque nós estamos falando de pessoas que já têm uma vulnerabilidade por conta da pandemia, né? Que tem um comprometimento dessa população um pouco mais grave, e é uma população que, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai adquirindo diabetes, hipertensão, dislipidemia, obesidade, né? E são coisas que às vezes Uhum, acompanham o envelhecimento. Então, nós vamos trabalhar com 4 vulnerabilidades. Isso se a gente pensar só em doença física. Se a gente pensar essa vulnerabilidade que é a desqualificação social do idoso, né? Porque nós somos uma sociedade uhum, que só valoriza quem trabalha. Então, quando a gente uhum, produz, quando a gente tem trabalho, a gente é valorizado. Fora isso, a gente é tratado como alguém que é um peso. E aí nós temos ainda uma vulnerabilidade emocional. Algumas pessoas que vão entrar em aposentadoria e adoecem, né? Quer dizer, o sim, momento em que ela poderia talvez curtir algumas coisas que ela não pôde, entrar na aposentadoria é um peso. Parece assim um uhum, sonho, vou me aposentar, vou fazer aquele passeio, vou ver, vou conhecer aquele lugar que eu não conhecia. Entra na aposentadoria e acaba entrando num ciclo de vida que não tem mais valor social, que uhum, junto com isso tem um comprometimento físico, às vezes esperado, né? Porque o uhum, envelhecimento traz algumas doenças crônicas, e tudo que eu recebia da aposentadoria, que porque
Eu saio do ativo, às vezes diminui o meu salário, compromete na questão medicamentosa, né? Nossa, quantas coisas vão acontecendo juntas, né? Quantas perdas vão acontecendo para esse E, idoso. E aí a gente pensar o idoso como alguém que estuda, alguém que sai, alguém que pode ir circular no seu bairro, não nesse momento que a gente está com restrição, mas nós precisamos pensar no idoso como um ser que é atuante no seu espaço e não só alguém que fica esquecido, né? E nós precisamos, como você falou antes, reafirmar a escuta do cuidador, né? Quem é essa pessoa que cuida? O que ele está precisando para isso? uhum. Eu acho, Johnny, que a pessoa idosa continuar ativa na sociedade, né, tem duas questões, né? Tanto é a questão de se ressignificar, de elaborar lutos durante a vida, não só na velhice, mas durante a vida, né? E também a disposição social, né? Eu penso que é uma tanto individual quanto social, de poder fazer o idoso circular nos diversos espaços, né? Não estar só o grupo dos idosos, mas também estar na sociedade de um modo geral, né? De que ele saiba dos próprios direitos dele, né? Que ele possa se conscientizar da violência contra o idoso, que ele possa buscar os seus direitos, né? Que ele possa ter voz nesse sentido, né? Eu Uhum, acho que garantir a autonomia é fazer com que a sociedade escute ele e que a família, pessoas uhum. próximas também reconheçam a importância da sua voz. Uhum, uhum. Que é o que a gente vai chamar sempre de envelhecimento ativo, né? Quer dizer, eu vou Uhum, envelhecer, eu vou entrar numa outra faixa etária, eu vou ter limitações que são condizentes com o processo do envelhecimento físico, mas isso não significa que eu vou perder a atividade, né? E uhum, retomar vínculos, retomar afetos, né? Quer dizer, quando a gente tem um idoso numa família, quanta história ele não tem para contar para esses netos, né? Eu fiquei me lembrando de uma experiência de uhum, Santos, que ainda nos anos 90, quando fez toda uma reestruturação da saúde mental, ela percebeu que havia nos espaços psiquiátricos muitas pessoas que eram moradoras e que envelheceram no espaço psiquiátrico, né? No chamado manicômio, no asilo psiquiátrico. E algumas uhum, pessoas tinham assim 60 anos e tinham passado 40 anos internadas, né? E uhum, eles fizeram algo muito interessante. Eles aproximaram duas populações. Eles aproximaram a população idosa que estava saindo do hospital psiquiátrico e não conhecia a rua, não conhecia o uhum, parque, e aproximaram das crianças e dos adolescentes, que às vezes, inclusive, eram adolescentes em medida socioeducativa, que conheciam toda a cidade, mas que precisavam, inclusive, desenvolver algumas ações como cumprimento de medida socioeducativa. E eles juntaram, né, o adolescente com o idoso. Quer dizer, o idoso conseguiu passar para esse adolescente uma história de vida, explicar e ensinar o tempo, né, a disciplina, a uhum, espera, enquanto que esse adolescente trouxe para esse idoso um impulsionamento de vida, né? Você não conhece os lugares, uhum, mas eu conheço, eu sei tomar ônibus, né? Então, quer dizer, quando a sim, gente junta faixas etárias diferentes, a gente junta histórias, a gente impulsiona possibilidades, né? uhum. É o que a gente chama de relacionamento intergeracional, né? É, E ambos ganham, né, é. Johnny? Tanto o idoso que acaba se reinserindo no Uhum, social, né? uhum, E o jovem, né, que uhum, acaba aprendendo sobre contexto histórico, sobre transmissão de saberes. uhum, E a gente pode pensar agora na pandemia, né, dos avós, né? Pensar em aproximar netos e avós, recontar as histórias, porque agora tem tempo, né, para ficar em sim. casa, para conversar sobre os aspectos familiares, de olhar para o Aham, lugar do idoso na família mesmo, né? uhum, uhum. É, queria também
discutir um pouquinho, né, Kátia, alguma coisa que foi aparecendo também aqui de pergunta, das pessoas trazerem idosos que têm sofrimento mental, né? Então, lembrar que a gente tem como recurso, desde o serviço da unidade de saúde, que também tem acompanhamento de saúde mental, como serviços específicos Uhum. do Centro de Atenção Psicossocial. E que, normalmente, o que a gente tem de idoso que vai sofrendo emocionalmente, às vezes está relacionado à própria perda cognitiva, né? Que alguns vão tendo sequelas, seja por Alzheimer, seja por conta da idade, vai perdendo um pouco dessa cognição, mas que a gente precisa ficar atento e sempre qualificar a fala do idoso, né? Assim, uma coisa que nós falamos quando começamos, que o idoso muitas vezes se aproxima da criança, quando a gente observa, né, o jeito do idoso e da criança, porque a criança também fica com medo quando chega o agressor. Ela também muda o seu Uhum. comportamento. E a gente vê isso num idoso, quando o agressor chega, ela também muda, ele também muda seu comportamento, né? Então, para a gente atentar sobre isso e qualificar a fala do idoso, que a gente Exatamente. socialmente desqualifica essas duas falas, como falas que são confusas, como falas que a gente não precisa levar muito em consideração, porque é gaga, né? Porque ele não sabe o que está Isso. acontecendo, né? Então, como é importante que a gente qualifique essas falas para que a gente possa estabelecer investigação e ter mais respeito, né? No mínimo, a gente precisa ter com essas pessoas que nos cuidaram e nos construíram um mínimo de respeito, né? Se estamos aqui é porque eles vieram antes da gente, né? Senão não estaríamos aqui. Uhum. Bonita a sua fala, Johnny. É, e é tão engraçado, né? Porque uma outra coisa que eu queria lembrar, né, Kátia, nós somos uma população que hoje tem menos filhos. Nós estamos ainda Uhum. vivendo com uma população que teve 3 filhos, 4 filhos, né? 5 filhos. Portanto, esses idosos, eles conseguem algum recurso. Às vezes nem todo filho consegue cuidar, nem toda pessoa tem perfil de cuidador. Mas Uhum. ele pode, um não consegue cuidar, o outro consegue cuidar um pouco mais, um consegue colaborar com o dinheiro, o outro consegue colaborar com o cuidado físico, com a presença, né? Mas nós estamos nos encaminhando para uma perspectiva de famílias que não têm filhos ou de famílias que têm um filho, né? Então, Uhum. nós vamos ter uma pessoa que lá na frente vai cuidar de dois. Então, Uhum. reafirmar estratégias que nós vamos construir enquanto sociedade para esse grupo Sim. etário é fundamental, né? Pensar, Uhum. inclusive, isso enquanto formação. Nós precisamos formar cuidadores, né? Como a gente Isso. já teve um tempo de formar as pessoas que cuidavam das crianças nas creches, agora nós precisamos formar pessoas que possam cuidar de, de pessoas que estão envelhecendo, né? Dessa população idosa. Isso implica Uhum. novamente numa interface que conversamos antes. Falar de violência contra o idoso é ir para além da ideia de que ele pode estar sob maus tratos. Existe um maus tratos que não é percebido, que é a inexistência do serviço, né? E aí, Uhum. essa inexistência do serviço, às vezes, porque não tem nenhuma ligação, por exemplo, com a questão da educação, né? O idoso tem Uhum. que estar na escola, né? Aqui na universidade a gente tem um projeto super legal, que é a Universidade da Maturidade. E é tão linda a formatura, todos com aquela roupa de formatura, né? E eles passam um ano fazendo disciplinas de saúde mental, de inclusão digital. Quer dizer, eu tenho o maior orgulho da nossa universidade nesse sentido, porque ela pensa o idoso enquanto alguém que tem um valor social e alguém que precisa ser acolhido num espaço que
tradicionalmente é o espaço do jovem, que é a universidade, né? E quando a gente Uhum. vê, entrando na Santos Andrade, onde tem aquele monte de aluno, assim, da psicologia, do direito, de 15, 20 anos, desculpa, 20, 25 anos, e aí a gente vê o idoso entrando, subindo a escada, às vezes, né, vindo na lateral ali, porque não consegue subir a escada, com 70, 80 anos. É muito legal, né? É muito legal a gente ver que a universidade é para todos e, portanto, desde a gente pensar estratégias de qualificar pessoas, mas também de estratégias de incluir pessoas no espaço da formação continuada, né? Eu penso, Johnny, que participação social do idoso é prevenir a violência, né? Nossa, Manter a autoestima, a autonomia, né? Participação de direitos, enfim, tá a par da vida, né? sim. Então, a gente tem que pensar, né, Johnny, que a longevidade é algo novo, né? Uhum. Viver por muito mais tempo é algo recente. Então, a pessoa que se aposenta, por exemplo, como a gente estava conversando, né, ela tem muito tempo de vida, Sim, às vezes até o dobro, né, do que ela já viveu. sim, sim. Então, com que qualidade de vida a gente está envelhecendo, Uhum. né? Uhum. Então, pensar não só do ponto de vista de saúde, né, mas assim, social Uhum. mesmo, né, de como que está o espaço social desse idoso, Uhum. quais são as propostas que de fato pensam a participação dele, né, Uhum. e Uhum. considerar ele como um sujeito, né, como uma pessoa que não é, tirei daquele preconceito, né, de que tem déficit cognitivo, de que está associado à demência, né, Uhum. que fica no imaginário das pessoas, né? Uhum. Então, descolar desses discursos de doença, né, acho que aí é o primeiro passo para considerar a autonomia da pessoa e, de fato, escutar, né? Reconhecer que eles também contribuem, que a gente tem muito que aprender. Uhum. Uhum. E sabe, Kátia, eu fiquei pensando, né, o quanto é tão importante você trouxe, assim, essa coisa da gente pensar quem é o idoso para nós, né? Porque senão a gente fica pensando no idoso só aquela pessoa que está perdendo o potencial, né? Puxa, Uhum. às vezes a gente reduz idoso a hipertenso e diabético, né? Ah, você trabalha com Sim. idoso? Ah, trabalho. A gente tem programa de hipertenso, tem programa de diabético. Não, isso não é programa com idoso, né? Isso é programa de É, doença, né? Então, assim, que espaço a gente está tendo para que eles se encontrem para trocar receita, né? Esses dias eu estava conversando com outro grupo, fiquei pensando, puxa, por que que a gente não traz uma idosa para falar como foi o seu parto para as mulheres que estão tendo filho agora, né? Porque a gente não traz uma idosa que cuidou de tantos filhos e tantos netos para dizer como que ela fazia uhum, na hora que eles choravam. Quer dizer, não estou querendo uhum. discutir se ele está com febre, se não está com febre. Não é isso, né? Não quero transformar esse idoso no enfermeiro, né? Eu quero transformar essa história de aprender e de ensinar e de cuidar do outro também como um valor social e não só o valor do trabalho, né? Que outros valores os nossos idosos têm, muito mais do que a gente pode imaginar, né? Quando a gente traz a questão da aposentadoria, né, Johnny, a gente não está falando que é importante necessariamente ele continuar naquele trabalho, né, mas ele continuar ativo na vida, né, realizando atividades significativas, aquilo que te dá prazer, né. Eu acho que quando a gente traz a temática da violência contra idosos e a gente fala sobre vida, né, sobre cuidado, a gente destaca que é preservar, reconhecer a autonomia, reconhecer o valor da vida, né, Uhum, quando se é idoso. uhum, Reconhecer que ele é um sujeito, que ele é uma pessoa que tem muito a contribuir. uhum. Pois é, Kátia, a gente está indo para o encerramento. Falta um minuto, né? Já recebi um recado aqui, cuida do tempo. Então, nisso eu queria ir encerrando e deixar algumas coisas. Primeiro, deixar aqui informado que a nossa live depois vai ficar disponibilizada, né? Dizer também que as pessoas tenham sempre o número 100. Guardem esse número. Esse é o número que a gente denuncia a violência.
da criança, do Uhum. idoso, da mulher, né? E esse número que cai em Brasília depois é repassado para cada estado, para cada município, mas a gente tem um lugar onde denunciar. Não fique guardando isso. E dizer que a gente tem. Vamos pensar no idoso como vida, como fortalecimento de vínculos, como um lugar onde há espaço para continuar na ação e há um espaço para ser ativo. Kátia, quer dar um tchau? A gente tem 30 segundos. Ah, eu acho que outra palavra-chave que a gente pode pensar é o cuidado, né? Uhum, Cuidado de si e o do outro, né? Pensar a complexidade da violência é que a gente tem que ofertar cuidado. isso. Acho que seria mais ou menos isso. Muito Gente, obrigada, Júlia. nós vamos ter que encerrar. A gente quer deixar vocês aqui com um abraço e até mais, gente. Até um outro dia. Cuide dos idosos.